Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal Anamórficos, sejam muito bem-vindos. E hoje, dando continuidade a essa série de tutoriais que a gente começou lá algumas semanas atrás sobre 3D Element, vamos aprender como podemos fazer uma cena simples usando esse plugin incrível da Video Copilot. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber em primeira mão conteúdo relacionado à produção audiovisual, especialmente direcionado a cinema independente. Bora lá? Sem mais delongas, vou mostrar para vocês hoje como podemos criar cenas simples usando os parâmetros principais do 3D Element. Então vamos iniciar uma nova composição. E dentro dessa nova composição vamos adicionar o plugin do 3D Element. Vamos adicionar um sólido, renomear para 3D Element. E aqui é onde a gente vai trabalhar nossa cena. Vamos carregar nosso efeito. A gente pode carregar por aqui ou por aqui, pela esquerda, pela direita, onde se a gente pesquisar Element, já vai aparecer o plugin aqui. A gente joga no sólido e já habilita aqui as configurações do plugin. Uma vez habilitado o plugin, eu vou ensinar para vocês como fazer uma cena espacial simples, usando inclusive materiais que a gente encontra na internet. Então eu vou fazer tudo do zero aqui. Eu vou abrir o navegador, procurar o material com vocês e vocês vão ver como é fácil criar uma cena no espaço sideral usando materiais gratuitos que você encontra na internet. Então vamos lá, vou abrir aqui as configurações de cena, o Scene Setup, e aqui nós temos a nossa área de trabalho das configurações de cena sem nada, vazia, só com o layout aqui, a grade, para a gente poder se situar no espaço aqui. O que eu vou fazer é o seguinte: a gente tem aqui nesse espaço, não dá para ver, mas a gente tem já um environment, né, que é uma espécie de textura que envolve o nosso ambiente 3D. E essa textura aqui a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar já o espaço sideral. Eu tenho aqui alguns modelos de espaço, ó, por exemplo. Tenho esse aqui, né, que já é um modelo meio que paralaxe do espaço sideral. Mas o ideal é que a gente procure uma figura equirretangular na internet do espaço. Então se eu colocar aqui, por exemplo, Space 16K, eu já vou ter alguns resultados muito interessantes, mas eu já tinha visto aqui, inclusive, esse Deep Star Map aqui do site da NASA. E ele já está numa resolução bem interessante que a gente pode usar no nosso projeto. Se você clicar aqui e entrar no site, você vai encontrar esse link aqui. Esse site, na verdade. Vou até deixar o link na descrição. Você vai poder baixar um arquivo de 132 megas em TIFF e você vai poder usar lá no projeto. Um detalhe que você vai ter que fazer aqui, no caso, é converter para JPEG, porque se não me engano o 3D Element não aceita arquivos em TIFF. Então você baixa, você converte ele em JPEG. Então vamos convertê-lo aqui rapidinho em JPEG e a gente consegue usar no projeto. Vocês podem ver que é um arquivo com bastante resolução. Se eu der um zoom aqui no Photoshop, vocês vão ver que ele está com uma resolução absurda, 16K, é quase 16 vezes, se não me engano, um Full HD. Então eu vou converter ele para JPEG. Vamos convertê-lo aqui para JPEG, mantendo a resolução, obviamente, para a gente conseguir usar no nosso environment lá no 3D Element. Então a gente vai carregar essa imagem que a gente acabou de converter. A gente vai apagar esse Galaxy Group aqui, que faz parte desse arquivo de preset. Então eu carreguei ele aqui. Inclusive aqui na visualização ele não está com uma resolução muito legal, mas já dá para vocês terem uma ideia de como o programa trabalha. Ele pega essa textura que a gente pegou aí com o retangular e cria um ambiente, um environment com base nessa textura. Isso não tem muito segredo, né? Vamos agora fazer o seguinte: vamos carregar um arquivo de nave espacial aqui no nosso projeto. Então eu gosto muito do site, vou deixar a dica aí para vocês, desse site aqui, ó,
Sketch Fab. Ele tem uns modelos interessantes, além de sites que eu falei nessa aula que eu vou deixar no card aí, onde encontrar modelos gratuitos na internet. Esse site Sketchfab, ele tem muitos modelos interessantes de qualquer coisa que você imaginar. E o melhor, você coloca aqui, ó, por exemplo, Spaceship e marca essa caixinha Downloadable, ou seja, um arquivo que pode ser baixado, né? Então já vai te trazer alguns resultados gratuitos aqui. Lógico que tem muitos resultados pagos, mas todos os arquivos, os arquivos 3D que tiver esse símbolozinho aqui, ó, esse símbolozinho de Downloadable, ele pode ser baixado. Então a gente tem muitas opções bacanas, muitas opções legais aqui. Olha esse que legal, gente. É o mjouner. Ele é um arquivo que pode ser baixado e pode ser usado lá no 3D Element. Provavelmente a gente vai ter que ajustar algumas texturas lá, mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês como a gente fazer isso. Então vamos baixar esse arquivo 3D para a gente usar lá no nosso projeto. Você pode fazer o seguinte, aqui ele não vai vir em Object, ele vai vir em FBX. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar ele nesse formato FBX, que é o formato nativo do Cinema 4D, e a gente vai converter essa nave, esse arquivo 3D, para um formato que pode ser usado lá no 3D Element, que é o formato Cinema 4D ou OBJ. Então vamos lá, eu vou baixar ele aqui, vou colocar lá na pasta da nossa videoaula. Eu vou abrir o arquivo. Você vê que ele veio com a textura desconfigurada, né? A gente vai ter que texturizar isso, vai ter que dar um fix nisso. Então o que a gente faz? A gente percebe que a textura ela veio junto lá no arquivo, né? A gente pega aqui, vem na textura e recarrega ela. Inclusive, se você se aperfeiçoar um pouco nesse lance de textura, você vai ver que você pode colocar aqui algumas coisas a mais para dar profundidade no arquivo, para dar uma textura um pouco mais realista, né? Que é os maps, os bumps. Muito bem, agora ele está texturizado. Eu relinkei as texturas aqui de forma que ele está redondinho aqui com as texturas que ele precisa ter. E agora a gente salva no formato Cinema 4D para a gente poder usar lá o 3D Element. Lembrando que na maioria dos casos você vai ter que fazer esse processo, tá? Você vai ter que baixar o arquivo 3D, convertê-lo para um formato que você pode usar no 3D Element, que é ou OBJ ou o formato nativo do Cinema 4D, o .c4d. Então vamos lá, eu vou salvar aqui na pasta, vou fechar aqui minimizar o Cinema 4D e agora a gente pode carregar aquele arquivo que a gente acabou de gerar, de converter aqui no 3D Element. Vou carregá-lo aqui. É interessante sempre marcar essa caixa aqui, use Auto Normals, para você não ter aqui alguns erros que às vezes vêm em algumas texturas e elas ficam desconfiguradas, ok? Você pode também colocar ele alinhado ao chão, bottom, e dar um ok. Você vem aqui no Normal Size, para ele ficar no tamanho ali praticamente normal, né? Como o próprio nome já diz, em relação ao environment, você poder ter uma boa visualização. Ele importa as configurações de texturização lá do Cinema 4D. Isso é interessante, né? Então a gente já tem o espaço e a gente já tem a nave propriamente dita aqui. Para dar um pouquinho mais de realismo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer o seguinte: como a gente pode gerar um arquivo aqui que pode mostrar que essa parte aqui dos jatos da nave fiquem luminosas, para dar um pouquinho mais de realismo na nossa espaçonave aqui, ok? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: há duas formas de se fazer isso. Primeiro, você pode simplesmente gerar aqui um arco, né? um torus, na verdade. Você pode configurar o tamanho dele para que ele fique ali mais ou menos do tamanho do jato. A gente pode fazer isso. Essa é a forma, digamos, menos sofisticada de você gerar esse aspecto da nave, que é o jato luminoso
ali da nossa espaçonave. Então eu vou fazer isso a nível aqui só de instrução mesmo, para vocês verem como é que ficaria. Vou mais ou menos ajeitar aqui, ó. Certo? Ajeito mais ou menos aqui. E o que eu faço? Nesse arquivo, eu posso pegar nos materiais, nos presets de materiais aqui, um material luminoso para a gente poder simular o jato. Tá vendo? Já tem um resultado bem interessante aqui. Bem interessante mesmo. Numa próxima aula, eu vou ensinar vocês como fazer isso na própria textura. Que você gera um map branco e preto, e as áreas brancas elas correspondem às áreas luminosas e as áreas escuras às áreas que não são luminosas, ok? Mas por enquanto eu acho que nesse método você já pode ter alguns resultados bem interessantes. Vamos duplicar o modelo, passar aqui pro jato de baixo, né? Jato de baixo, diminuir um pouquinho o tamanho, e a gente já tem aqui um jato bem interessante aqui. A gente faz a mesma coisa para os outros jatos aqui, só que usando uma esfera. E a gente já tem aqui um resultado interessante, bem interessante na verdade, tá certo? Lógico que, como eu falei, se você texturizar na própria textura, isso aqui fica muito mais sofisticado e vocês vão ver como. Por isso, fiquem antenados aí que na próxima aula eu vou ensinar a gente a fazer isso, tá bom? Mas vamos lá, a gente já tem a nossa nave aqui texturizada e com os pontos de iluminação de jato dela aqui, de uma maneira simplória, já configurados. Então vamos dar OK. Eu já tenho a nave aqui, mas note que não tem o espaço, né? Não tem a parte do espaço e tal. Então o que eu vou fazer? Eu preciso vir aqui no 3D Element e ativar a visibilidade do background, tá vendo? Show in background, é o que a gente vai fazer. Ativando a visibilidade do background, a gente já tem a nossa cena aqui, a cena da nossa nave aqui. Vamos agora fazer o seguinte, a gente vai sofisticar essa cena. E como que a gente vai fazer isso? Usando luzes. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma luz. Vamos simular a luz de uma estrela, então vai ser a luz do sol. Eu vou pôr aqui um light, vou deixar levemente amarelado esse light, vou deixar mais ou menos por aqui. Vou deixar em intensidade 100% mesmo, e vou colocar com parallel light, cast shadows, e aqui você pode deixar nada, ou smooth, conforme o seu gosto, você vai testando. Dá uma diferença melhor, mas eu costumo deixar em smooth mesmo, eu acho que é interessante. Você dá OK e você já nota que já tem uma diferença na nossa cena, né? Nós já temos uma luz unidirecional vindo de uma direção que já dá um contraste bem interessante na nossa nave, olha só. Então é algo que realmente dá vida à nossa cena. Isso é bem interessante, já torna a cena bem interessante. Para sofisticar ainda mais isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e habilitar as sombras, que elas não estão habilitadas aqui. Então note que quando eu habilito as sombras, ó, dá uma diferençazinha boa aqui também, porque a gente já vai ter mais realismo. Podemos habilitar também Ambient Occlusion, logicamente. Já vamos ter uma diferença legal aqui. Se você tiver uma boa placa, você pode usar o comando Ray Traced, que ele vai deixar muito mais real, muito mais interessante. A cena obviamente vai ficar mais pesada, mas também vai ficar mais sofisticada. Tá joia? E para finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma animação. E para isso eu não vou me atentar muito a esse comando, mas eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Então, acessando as configurações de cena aqui, você pode notar que a nave está no grupo 1, tá vendo? Guarde essa informação. Vamos dar um OK aqui. E aqui no grupo 1 a gente tem alguns comandos para poder animar esse grupo que é praticamente a nossa nave. Então o que a gente faz? A gente vem aqui nas utilidades do grupo e cria um grupo nulo. O que esse grupo nulo vai fazer?
é esse grupo aqui que você vai usar para poder animar o seu modelo. Então vamos lá. E aqui não tem muito segredo. Eu vou pôr aqui na posição um keyframe aqui no começo. Nos 6 segundos eu vou colocar ela lá na frente, ó, lá, tá vendo? Vamos dar um trimmer aqui pra gente poder ter uma animação mais curta. Quando você anima pelo grupo, por esse comando do grupo, você animou o modelo e agora você pode animar também a câmera. Isso não é muito difícil de entender, tá vendo? Ó, se eu der um play aqui, se eu deixar carregar aqui, ela vai ficar um pouquinho mais, tá vendo? E aí o que eu faço? Eu pego e animo a câmera também. Então vai ficar muito mais sofisticada a nossa animação. Então vamos lá, eu pus keyframes de animação aqui no começo, marquei o reloginho em todos os parâmetros da câmera e aqui no final eu vou fazer o que? Eu vou animar um pouquinho essa câmera, ó, de forma que eu vou ter a animação do objeto e da câmera. Olha só que interessante. Vou dar um play agora. Então a nossa animação fica muito mais interessante, muito mais realista. Se você colocar um wiggle na câmera, que é uma expressão de movimento, de balanço da câmera, vai ficar mais interessante ainda. Mas como eu prometi uma animação simples usando 3D Element, tá aí a nossa animação, tá? Obviamente você pode usar também um glow aqui no nosso 3D Element, habilitar a ferramenta do glow para você ter aqui nos foguetes da nave um pouquinho mais de realismo na parte luminosa. E é isso aí, vamos dar um play aqui para ver como é que ficou a nossa animação. Olha aí. Você pode também, para dar um pouquinho mais de contraste entre o espaço e a nave, aumentar um pouquinho a intensidade da nossa luz. Deixa eu aumentar um pouquinho a intensidade da nossa luz. Ó, tá vendo? Aí você pode aumentar o contraste, separar mesmo a nave do background. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi bem simples. Foi pegando ali um modelo gratuito da internet só para vocês verem mesmo, sentirem as possibilidades desse plugin que eu sou fã. Eu já deixei muitas produções minhas muito mais sofisticadas usando este plugin. Tá joia? É isso aí, pessoal. Conforme vocês viram, é muito fácil. Depois que você aprende a usar essa ferramenta, fica muito fácil enriquecer suas produções. Se você ainda não tem nenhuma ideia de como usar o 3D Element no After, eu deixo aqui no card que é a introdução ao 3D Element, que vai te ajudar a ter uma noção básica, começar a usar essa ferramenta. E com certeza você só tem a ganhar, porque como eu disse nas aulas passadas, é uma ferramenta muito versátil, muito rápida. Você pode realmente ter resultados rápidos e muito bons, sem às vezes precisar migrar para uma ferramenta mais sofisticada, como por exemplo o 3D Studio Max ou o Cinema 4D. Então eu deixo esse incentivo para vocês, ok? Treinem bastante, se aperfeiçoem nessa ferramenta incrível que é o 3D Studio Max, que é o After Effects. Tem um fantasma aqui. E boas produções para vocês. Até a próxima.